tem duas perguntas que me fizeram ali fora, ou uma conversa que eu tive, que tem dois questionamentos, que eu queria começar por aqui, né? É, qual que é a pergunta que eu queria começar? Uma é, e isso eu vejo comum dentro dos assessores ou dentro dos escritórios, principalmente, obviamente, dentro dos escritórios, que é o assessor não saber qual que é o comissionamento do assessor. Tipo assim, na nossa visão, isso é uma falha dos dois lados, né? O assessor, pelo amor de Deus, não saber a comissão que recebe para o dinheiro que gera é uma falta, talvez, às vezes, de interesse ou uma falta de entendimento sobre o modelo de negócio. E para quem está no início da profissão ou está em um determinado momento da profissão, até passa batido. Mas quem passou a barreira dos 3 anos, isso começa a ficar cada vez mais difícil. Você começa a ficar desalinhado com o mercado, difícil de negociar, difícil de entender o que está acontecendo. E a gente vê que existe muita diferença ou muita confusão entre ROA e comissionamento. A diferença entre ROA e comissionamento é o seguinte, pessoal. ROA é o que você gera sobre a base do ativo que tem como consequência a receita da operação. Então, nesse exemplo, o ROA é 0,5. Se eu tenho uma carteira de 100 milhões e um ROA de 0,5, tudo constante, não é assim na vida real, mas tudo constante, vai me gerar uma receita de R$500 mil ao ano. Perfeito? Esse é o ROA. Então, quando a gente fala, eu vou negociar um ROA com a corretora, um ROA com o escritório, é o retorno sobre ativo, é quanto que você gera sobre o ativo. Comissionamento é como que você acorda com o escritório, de quanto que você recebe sobre o que você gerou para o escritório. É normal, é que nem qualquer outro tipo de venda. Qual que é a comissão do vendedor? É o quanto que ele vende e quanto que fica para ele. Um vendedor de loja de shopping tem uma comissão de 10%, se ele vender R$1.000, ele vai receber R$100. Um assessor que tem que saber qual que é a comissão que esse assessor recebe. Normalmente, a comissão de um assessor é uma derivada de diversos tipos de comissões. O que é isso? No fundo, eu recebo X de comissão, na renda fixa eu recebo X menos 20, na variável X menos 30 e por aí vai. E isso consolidado hoje na média dá quanto? 40%, que foi o que a gente falou no primeiro painel. O que a gente trouxe para vocês é que, diferente do que o mercado vem fazendo, que é só pagar a comissão por produto, a melhor forma talvez seja pagar a comissão por segmento. Certo? Eu pagar uma comissão olhando o segmento e não só produto. Porque assim eu consigo incentivar o assessor a melhorar a segmentação. Se eu pago só produto, eu estou falando que o assessor private e varejo é igual. E não é. Então, essa é a diferença que a gente está trazendo. Então, é importante você saber a sua comissão para conseguir negociar. E também para conseguir não fazer os questionamentos esdrúxulos que a gente falou, que é o assessor que pede 80% de comissão, luva, equity, quer tudo e não deixa nada. Um assessor que fica com 80% da comissão e ainda tem um custo fixo, ele não deixa quase nada de margem para a empresa. Por que a empresa vai botar dinheiro nesse assessor? Certo? O assessor poderia trabalhar, sim, numa empresa recebendo 80%. Numa empresa inicial ou numa empresa que ele não tem equity, que ele não tenha luva, que ele não tenha valor como um todo. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. A empresa tem que entender se quer esse tipo de profissional. Então, esse ponto é importante, porque agora a gente vai falar sobre escritório como um todo. E o escritório é uma derivada do ROA e da média que ele paga de comissionamento. Se eu tenho assessor varejo, alta renda e private, eu vou ter uma consequência de comissionamento para a empresa. Perfeito? Então, vamos discutir sobre expansão de empresa. Se eu definir a estratégia da minha empresa, ou seja, você é uma empresa do modelo inicial, ou estruturante, ou corporativo, eu vou ter um modelo de carreira para varejo, alta renda ou private, você definiu a sua estratégia, perfeito? Como você vai atuar, qual vai ser o seu modelo, e agora você começou a criar as derivadas da sua estratégia. Como que você remunera essas pessoas? A derivada dessa remuneração vai ter planos de expansão completamente diferentes. Isso muda, inclusive, a DRE da empresa. Isso vai mudar como que a DRE da empresa funciona, como que os investimentos da empresa funcionam, o lucro da empresa. Isso tem consequências diretas no financeiro do dia a dia de uma empresa. Basicamente, o que a gente está falando. Se eu pego a DRE de uma empresa, e a gente sem olhar nada, só olhando a DRE de uma empresa, eu consigo falar se ela é inicial, estruturante ou corporativa. Em tese, tudo que a gente já discutiu aqui com vocês também poderiam fazer isso. Então, a gente traz aqui para vocês, antes, só um lembrete do que a gente quer falar.
Assim como a DRE de um profissional, a DRE de uma empresa ela é ser estruturada entre resultado operacional e o resultado não operacional. Né? Aqui está errado, é não operacional na parte de baixo. E aqui eu não vou explicar, porque a gente já falou o que é o resultado operacional e o resultado não operacional, mas esse resultado operacional ele tem uma derivada do AUC, basicamente é quanto que a carteira gera. E o resultado não operacional é o investimento, toda a estrutura que acaba afetando ali o lucro líquido. Aqui a gente traz um exemplo de um modelo de assessoria. Qual que é esse modelo de assessoria? É uma empresa de assessoria que tem 820 milhões de custódia hoje, que cresce nos primeiros anos 30%, depois 20% e depois chega na média de 10% ao longo do tempo. Ou seja, passa de 820 milhões para 4 bi de custódia. Um ROA constante, impossível, mas é só uma simulação, de 0,7. Tá? Impossível é a constante, né? No 0,7 é possível. E aí vai gerar X de receita. E aqui o que a gente está falando? Uma comissão de 50%, ou seja, na média eu pago 50% para os assessores, um custo fixo de X, que representa 40% da empresa, e deixo uma margem operacional de 6%. Pessoal, isso daqui é um exemplo assim, mais simplificado possível de DRE. Aqui não tem imposto, aqui não tem investimento, aqui não tem diversas outras linhas que a gente explicou no slide anterior. O que eu deveria fazer? Deveria ter toda essa simulação aqui dentro. Exemplo também, um passo para trás, desculpa. Uma outra pergunta que me fizeram lá fora e eu acho que vale eu trazer aqui nesse momento. Lembra no exemplo que a gente falou, onde eu falei que o imposto aqui é 8,5%, e muita gente falou, mas por que o imposto é 8,5% se lá eles, na empresa de assessoria eles me tiram 17%, 20%? 8,5% é o imposto sobre a receita. O restante, que às vezes é 17%, 19% e tal, é o imposto sobre o lucro. Mas vocês são empresa de lucro presumido e todo o imposto é sobre base da receita. Então, por isso que o pessoal faz direto na receita. Então, essa é a diferença, tá, da forma de apuração do imposto como um todo. Mas, voltando, o que a gente consegue entender? Quando eu olho o modelo de assessoria, quando eu olho a DRE da empresa de assessoria, eu posso ver qual que é o modelo dessa assessoria. Qual que é o modelo de determinada assessoria? Qual que é o modelo dessa, por exemplo? Alguém consegue me dizer? É uma empresa que tem X de receita, X de comissão, 50% de comissão, 44% de custo fixo, uma margem de 6%. Essa margem chega a 30% e o custo fixo sai de 44% para 20%. Vamos olhar outro, já que ninguém falou. Esse é um outro modelo, é uma empresa de assessoria, que sai de 820 milhões, passa para 4 bi, 70% de comissionamento, 14% de custo fixo e passa para 7%. Esse é o mais fácil. Qual que é? Exato. Inicial. Esse aqui é um modelo que tem 50% de comissão, tem 60% de custo fixo, margem negativa. Qual que é esse modelo? Exato. Então, é mais fácil eu comparar os três. Né? Mas quando você começa a entender as diferenças do modelo, você consegue entender as diferenças de consistência que tem para essa empresa. Exemplo do modelo corporativo, que a maior parte das empresas de assessoria estão hoje. Tem uma empresa que tem margem operacional negativa. Por quê? Porque o custo fixo é muito alto. O que tem que acontecer com essa empresa? Ela tem que gerar um determinado crescimento para conseguir diluir esse custo fixo em determinado tempo. O que vai acontecer nessa empresa específica? No primeiro ano vai queimar 630, no segundo ano vai queimar 120 mil. Certo? Aqui está em outra base. Então, o que é importante entender aqui especificamente para vocês, tá? Para vocês entenderem nessa situação? É importante vocês entenderem se você tem caixa para isso e, além disso, se essa é a estrutura da empresa. O que aconteceu com muita empresa de assessoria que foi para o modelo corporativo que a gente falou lá atrás? Subiu o custo fixo. A hora que sobe o custo fixo, começa a queimar a margem. O que deveria segurar essa margem? O caixa, que veio da onde? Do resultado não operacional. Esse resultado não operacional é basicamente o incentivo da corretora. Exemplo é o acordo de exclusividade. Mas esse acordo de exclusividade ele não foi basicamente distribuído inteiro entre os sócios, como a maior parte dos modelos. Por isso que é tão errado você querer distribuir o dinheiro do modelo corporativo. Porque se você distribui, o que vai acontecer? Você vai guardar uma parte, porque ninguém distribui tudo. Essa parte vai servir basicamente para queima de caixa e não vai ser suficiente para fazer o investimento para ter o determinado crescimento que precisa para a empresa atingir determinada margem.
E, às vezes, vale mais a pena você ter uma empresa no modelo inicial do que uma empresa no modelo corporativo, que dificilmente vai ser de uma margem de menos 10, menos 11 para 30%. Tá? Ah, Felipe, qual que é a margem viável de uma empresa de assessoria? No modelo corporativo, putz, 25%, 30% é o que se almeja, né? Mais de 20%, pelo menos. No modelo inicial e modelo estruturante, cara, não precisa nem ter margem, vamos ser bem sinceros, porque a diferença do modelo inicial e estruturante é uma empresa de dividendos. Ela foi criada para os sócios. Então, a única coisa que ela não pode fazer é ficar queimando caixa operacional, certo? E, óbvio, como, vamos falar, como padrão, visando a empresa, você ter uma margem positiva, ter um caixa ali para aguentar 6 meses, 12 meses de aluguel, já é super suficiente, diferente de uma empresa do modelo corporativo. Então, é importante vocês entenderem isso, porque aqui você começa a entender se você é sócio, se a tua empresa está indo bem ou está indo mal, se você é fundador da empresa, o que você quer para a sua empresa. Se você cria um modelo corporativo, tem como você manter crescimento de mercado? Qual foi a média das empresas de assessorias de crescimento que eu falei lá no início, no último ano? 20%. Certo? Mais uma vez, o que acontecia no mercado? O mercado crescia 100% lá em 2016 e todo mundo falava, então vamos voltar ao que eu falei lá no início sobre a história do partnership. Né? O pessoal falou, ó, em 2016 vamos criar o partnership, alguém levantou a mão e falou, ó, qual que é o valuation, o outro falou é 10, todo mundo botou 10, e aí quem falou que fazia melhor que a média começou a botar 15. Então, daí começou a se ter sobre valuation. Qual que era a ideia? Pô, naquela época fazia sentido vender a 10, porque todo mundo crescia 100% ao ano. Mesmo a assessoria que fizesse a pior coisa com o cliente, crescia 100% ao ano. Quem não trabalhasse bem nesse mercado, estava crescendo 100% ao ano. O que aconteceu? A gente está num mercado mais difícil. Óbvio, muito mercado, taxa de juros, um mercado completamente diferente. O dia que a taxa de juros voltar a cair, pode ser que volte a crescer, mas a gente não vai voltar aos 100% ao ano. O mercado cresceu no último ano 20%. Você vai voltar o quê? A 40%, 50% em determinadas quedas de mercado de novo? Pode alguém crescer 100%? Pode. Mas não vai estar o mercado inteiro crescendo 100%. A gente acabou de discutir, não tem mais mercado para manter aquele crescimento lá no primeiro painel. Perfeito? E por que a gente está discutindo tudo isso? O valuation de uma empresa de assessoria depende de quem está comprando. E isso depende de todo o modelo que você criou. Tem muita gente que fala, o modelo de corporativo é o único modelo que tem equity. Concordo, puramente. É o único modelo capaz de ter valor de empresa. Porque o modelo inicial e o modelo estruturante não tem valor de equity. O que tem valor é o cliente, é compra de base de cliente. Certo? Você não pode falar, minha empresa, no modelo inicial e estruturante, eu vou vender minha empresa. Não, se você vende sua empresa e se aposentar, o seu cliente vai ficar à deriva. Então, você está vendendo a base de cliente. Certo? Você não está vendendo uma empresa que eu compro, você sai e outra pessoa assume e a rodinha continua girando. Tipo, XP, por exemplo. Se o Guilherme sair, a roda vai continuar girando, por exemplo. Lá no BTG, se o André Esteves sair, a roda vai continuar girando e por aí vai. Se vai girar bem ou mal, aí é outro 500. Mas a roda continua girando. Você tem que ter toda a estrutura corporativa funcionando independente. No modelo inicial e estruturante, não tem estrutura corporativa, então não tem valor de equity. O que tem é o valor da empresa como um todo. E aí, é para isso, por que é importante isso? Porque agora a gente vai entrar num novo movimento, que eu vou falar até depois, que é o movimento de sociedade. Os escritórios vão ter valor de equity, e esse valor de equity vem dessa capacidade de gerar caixa. Se você tem uma empresa que tem margem negativa e não tem capacidade de gerar margem boa, a sua valorização, a sua capacidade de gerar caixa é muito difícil. O que é importante entender? É fluxo de caixa trazendo valor presente, pessoal. Vocês falam isso para o cliente, vocês estão no dia a dia falando sobre valuation da carteira, comprando para o cliente comprar ou vender a empresa, certo? Você faz como valuation de uma empresa? Fluxo de caixa descontado, diferente do modelo inicial estruturante. Só para finalizar, se você fizer fluxo de caixa descontado, é muito melhor eu ter uma empresa, por exemplo, qual que é o grande ponto, né? Uma empresa do modelo inicial, ela normalmente tem margem... Desculpa. Uma empresa do modelo inicial, ela normalmente tem margem constante, porque o crescimento não vai ser aquele que a gente colocou, vai ser um crescimento menor. Uma empresa do modelo estruturante também tem uma margem constante, vamos falar algo em torno de 15%, 20% constante. Tá? Às vezes 10%, às vezes 15%. Uma empresa do modelo corporativo, o grande negócio dela é ela conseguir crescer a margem. Então, se eu faço o fluxo de caixa descontado, é melhor que eu tenha uma empresa que tem margem negativa hoje
e margem de 30% lá na frente, do que ter uma empresa para o resto da vida com margem de 15%. O fluxo de caixa da empresa que tem margem negativa e margem positiva lá na frente vai ser muito maior para esse tipo de negócio. Por que é importante a gente falar disso? Porque nesse momento a gente vai falar de valuation. E valuation depende sempre de quem está comprando. Certo? O valor de uma empresa de assessoria é diferente para um sócio capitalista, que é diferente para uma corretora, que é diferente para o assessor. Um assessor não vai pagar o valor que uma corretora paga. Certo? Por que um assessor, e aqui é essa diferença, tem muita empresa de assessoria que foi lá, fez o contrato de exclusividade com a corretora, exemplo, a corretora pagou lá uma métrica de 1, 2% do escritório, e aí o escritório fala que está valendo isso. Qual é a lógica disso? Não faz sentido, a corretora tem ganhos diferentes ao comprar um escritório do que um assessor. Qual que é esse ganho? O que uma corretora ganha que um sócio capitalista e um assessor não ganha? Alguém consegue me falar, enquanto eu tomo um gole d'água? Tem algo que uma corretora ganha que um sócio capitalista que comprar um escritório de assessoria ou um sócio interno, um assessor, não ganha? Ganha receita, né? Então, o que a gente está querendo dizer? O sócio capitalista e o sócio executivo da empresa, o que ele ganha? Ele ganha a valorização das cotas, ou seja, se eu comprar a cota por X e vender por 2X, basicamente essa é a minha valorização, e eu ganho um percentual do dividendos. Se a empresa não tem lucro, não tem dividendos, né? Mas esse percentual do dividendos é basicamente o que o sócio capitalista e o assessor ganham. Tá? Empresas, por isso que o modelo inicial estruturante é tão bom, é uma empresa de dividendos, as pessoas estão sempre ganhando dividendos nesse tipo de empresa. Um modelo corporativo não paga dividendos, certo? Ele sempre reinveste o caixa. Qual que é a diferença da corretora? A corretora, se comprar um escritório, ganha também a diferença do múltiplo do que comprou e o que vendeu, e ganha parte da receita. Por exemplo, dividendos, o que vai ser? Vou botar aqui um payout de 50%, então no ano 3 eu teria ganho 310 mil. Aqui na receita, a corretora está ganhando quanto? 10 milhões. Tem como um sócio interno pagar aquele valuation que a corretora pagou? Que é o que muito escritório fala, não, mas ó, eu estou valendo um bi. Por quê? Porque a corretora falou que eu estou valendo um bi. Sim, a corretora pagou, a corretora ganha parte da receita, eu não ganho isso. Então não tem como alguém internamente, ou um sócio capitalista, pagar o valor de uma corretora. E é importante entender isso, porque se você vai procurar um sócio capitalista, ou se você vai vender internamente, fazer o partnership interno, tem que ter essa diferenciação. Tá bom? E aí, qual que é o valor interno de uma assessoria, né? E como é que eu calculo esse valor interno de assessoria? Importante a gente entender, sempre valor interno, quanto que eu estou pagando e se vale a pena. Exemplo, se vocês que são assessores fazem isso todo dia para o cliente, qual que é a TIR do investimento? E muito assessor, quando vai comprar uma cota de partnership, não calcula a TIR. Então, qual que é a TIR? O que esse escritório tem que acontecer para valer a pena para mim? Exemplo, se eu estou pagando 10, e aqui a gente está fazendo uma simulação com você vendendo a 15. Então, aqui a parte de cima é quanto que eu compro, ali é quanto que cresce em 3 anos, e eu já estou garantido que vai vender a 15. Tá? Se eu pago 10, e nos próximos 3 anos o escritório cresce 20%, que é a média, e eu vendo a 15, você vai gerar 38% nas vendas das cotas de TIR. Vale a pena hoje? Não vale a pena, né? Agora vamos entender, da onde é que veio esse 15 vezes? Normalmente é um preço de mercado, que é o que está se pagando pela assessoria. Se você está falando em analisar realmente sócio capitalista, vamos olhar para a Bolsa, certo? Qual que é o múltiplo da XP hoje? Basicamente, vamos botar como referência de um escritório de assessoria. Hoje é 9. O múltiplo da XP é 9. Tem escritório de assessoria vendendo internamente a 10. Você vai fazer, daí o pessoal fala IPO. Vai fazer o IPO a quanto? A 55? Que foi o que a XP fez? Não faz mais, pessoal. Já foi, a XP fez, deu a porrada, ela foi o modelo. Não adianta ficar copiando, entendeu? Segue a mesma linha. Agora, se você quiser vender para a corretora, pode ser que o múltiplo vale a pena. Só que daí tem que ter a estratégia para entender como que isso vai valer a pena. Para um sócio capitalista, garanto que daí dificilmente o sócio capitalista vai pagar múltiplo suficiente para valer a pena essa aquisição de uma sócia interna. Tá? E tudo bem, não está nada de errado vender para a corretora, né?
Eu só acho que tem que ter a estratégia bem clara. Esse negócio de IPO de assessoria, pessoal, eu estou para descobrir a assessoria lá fora que fez IPO. Existe modelo de agregação de assessoria lá fora que fez IPO e está voltando a ter capital privado porque o negócio não andou da forma como deveria ter andado. Tá? Outra forma de você analisar, além do múltiplo aqui, isso aqui é múltiplo sobre EBITDA, tá? Pode ser sobre lucro líquido também, que muita gente faz. Outra forma de você fazer é múltiplo do AUC. E aí o múltiplo do AUC, você pode fazer uma fórmula onde você chega no múltiplo do AUC com os valores operacionais da empresa. O múltiplo do AUC, o que eu estou falando? É o valor da empresa pelo AUC da empresa, certo? Se a empresa vale 1 bi e tem 100 milhões, eu consigo chegar ao múltiplo do AUC. Perfeito? O que eu estou falando? A empresa ali que tem 100 milhões e vale 1 bi, o múltiplo do AUC é 10%. É o que muita gente acha que realmente o negócio funciona. Qual que é importante entender? Vamos fazer a prova real. O múltiplo do AUC ele é uma função de ROA vezes margem EBITDA vezes múltiplo EBITDA. O que é o ROA? O ROA é receita sobre o AUC. O que é a margem EBITDA? É o EBITDA sobre a receita. Então, receita sobre AUC, EBITDA sobre receita. Vai ficar EBITDA sobre AUC. O que é o múltiplo EBITDA? Valor da empresa sobre EBITDA. O que vai ficar? O múltiplo AUC. Certo? Então, no final, o que eu posso fazer? Para quem talvez não acompanhou porque não estava aqui, a divisão, é só multiplicar que vai dar o AUC. Então, eu vou pegar um escritório de assessoria que tem ROA de 0,55, margem EBITDA de 3% e múltiplo interno de 10. Quanto que dá um múltiplo AUC da empresa? 0,7. Essa aqui é a situação basicamente atual das assessorias. Ah, Felipe, o múltiplo tu falou que 10 é muito alto. Tudo bem, só estou falando que é o múltiplo atual. Se você botar 5 aqui, vai diminuir pela metade lá. Tá bom? O que é importante entender? Só que o pessoal fala, sempre que vai falar de múltiplo, sempre que o pessoal vai falar de assessoria, ninguém fala sobre o que está vendo agora. O pessoal fala, não, mas você tem que acreditar no sonho grande. Você tem que acreditar no que vai vir na frente. Bom, beleza. Vamos falar de números vendidos. O que são os números que o pessoal vende? Qual que é o ROA? 0,55. Qual que é a margem que o pessoal fala que vai ter? 20%, 30%, botei 20%. Múltiplo de 10, 1,1%, o AUC da empresa. Racional futuro, que é o racional que você olha para frente mesmo, né? 0,55, 20% e o múltiplo racional, um múltiplo de 3 internamente. Por que eu estou falando que o múltiplo racional de 3 é o racional? A XP vendia 3 internamente, tá? O partnership da XP era vendido a 3. O racional, 0,33. Pessoal, qualquer coisa que saia de 0,7, 0,17 e 1,1, ou vamos falar então de 0,2 a 1, é loucura para a valuation interno. Faz o menor sentido. Tá? Então, se você olhar a sua empresa e olhar assim, cara, está saindo de 0,2 a 1%, é muito difícil. E eu posso te falar de quem faz valuation quase que toda semana. Quase semanalmente a gente pega uma assessoria e faz o valuation para fazer a apuração de partnership, para divulgar internamente entre os sócios. Normalmente dá entre isso, 0,2 e 1%. É normal chegar a um 0,4, um 0,5 e por aí vai. Se a assessoria estiver bem, tá? Se a assessoria estiver com margem de 20%. Porque as assessorias da WZ, que estão com a gente há mais tempo, tem margem boa. Se eu pego a assessoria que tem margem ruim, não chega nem ferrando a 0,5. Eu tenho que fazer muita maquiagem contábil para conseguir chegar a 0,5. Múltiplo interno. Tá? Ah, mas o sócio vendeu que eu vou crescer. É outra coisa. E aí, putz, daí fica ruim para os dois, né? Vamos voltar. A gente falou que o assessor não vale 1%. Sim, o assessor não vale 1%. Mas também a assessoria não vale 10% do AUC ou não vai valer 5% do AUC se estiver fazendo internamente. Se a corretora for comprar, aí talvez valha mais, sabe? Vale bastante. Mas, puta, internamente não vale. Não faz o menor sentido, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto de se entender e esse é o ponto de vocês saberem o que vocês estão calculando. Tá, Felipe, tem mais alguma forma que eu posso fazer? Como é que vocês fazem o valuation no dia a dia? A gente faz o valuation de toda a assessoria mensurando os ativos da assessoria. Quais são os ativos da assessoria? São seus assessores. Não é TV, não é cadeira, não é mesa, não é nada nesse estilo. Exemplo, eu gosto de fazer uma comparação nesse caso com indústria. Se eu vou vender uma indústria, que assim, eu não quero mais, eu sou dono de uma indústria e falo assim, não quero mais essa indústria, cara,
só vou passar essa indústria para algum lugar, ou a indústria não deu certo e quero me livrar dela. O que vale essa indústria? Vale os imóveis dela, o maquinário, o estoque, por aí vai, certo? Uma empresa de assessoria é a mesma coisa. Se você quer pegar uma assessoria, largar a mão do que tem, o que vai ter? Sua base de assessores. Quanto que vale cada assessor? E o valor de um assessor, a gente fez a negociação com um assessor que estava saindo de um banco e vindo para dentro de uma assessoria. Por um assessor internamente, qual que é o valor que esse assessor tem dentro da empresa? O valor que deixou da DRE até esse momento, certo? Dos anos passados, mais os anos que tem acordado em contrato. Então, por exemplo, falha de muita assessoria grande hoje. Assessor de 100, 250 milhões, 50, 100 milhões de reais, que não tem R$1 em cota, que nunca recebeu um incentivo. Pô, mas daí não dá, né? A pessoa recebeu, gerou dinheiro para a empresa o tempo todo e nunca cresceu dentro da sociedade da empresa, nunca ganhou nada. Nunca participou de um incentivo, nunca participou de um equity, está completamente errado, certo? O que deveria ser feito? Assinar um contrato com esse assessor de 2, 3, 4, 5 anos, incentivar esse assessor a ficar, pagar uma luva para esse assessor ficar por mais 3 anos. E aí você fechou um contrato com esse assessor por um determinado período. Outro exemplo aqui, jogador de futebol, Neymar. Vamos olhar para o PSG. Neymar. Pô, o PSG vai lá, negocia com o Neymar para vir. Neymar, 3 anos para ficar aqui. Depois de 3 anos, o que vai acontecer? O Neymar vai poder mudar de clube. O que acontece? O PSG faz? Antes de dar 3 anos, o Neymar vai lá e renegocia com o PSG. É um contrato de luva, é um contrato de negociação para que esse negócio gere dinheiro. Perfeito? Isso é importante ser entendido, porque se você fizer algo diferente disso daqui, qual é o risco que você sofre? O risco de toda a empresa de assessoria, spin-off. Você tem assessor que sai do modelo corporativo e vai lá para o modelo inicial de volta. Esse é um dos grandes movimentos que acontece. Vou falar mais especificamente depois, ainda não chegou o momento. Voltando para o valuation. Então, como é que a gente faz quando a gente vai fazer o valuation da empresa internamente? A gente pega o valuation de cada assessor, assessor A, assessor B, assessor C, assessor D. Eu somo o que tem para trás de cada assessor, o que ele deixou. Eu somo os contratos que eu posso fazer com esse assessor e eu vejo qual que é o valuation interno dessa assessoria. Eu não preciso, aí eu tenho, óbvio, alguns modelos para fazer isso, né? O que eu quero dizer, alguns modelos para fazer isso eu não vou só somar individual cada assessor, porque as somas das partes, às vezes, vai gerar um valor maior do que as partes de uma forma individual, certo? Tem sinergia, tem coisas que vão acontecer dentro da empresa também. Exemplo, se eu fechei assessor A, B, C e D, todos com contrato de 3 anos, pô, eu posso falar que essa galera aqui, na média, vai ficar mais que 3 anos, certo? Porque vai ter pessoas que vão sair antes, vai ter pessoas que vão ficar mais, então, na média, eles podem ficar um pouquinho mais. Mas o importante entender é isso. Qual que é o ativo da empresa? É o que vale, é o assessor. Se você fizer esse cálculo, que é o que a gente faz o seguinte, a gente calcula isso. Qual que é o valor de cada assessor? Depois de ter calculado o valor de cada assessor, a gente faz a prova real. Eu vou chegar, por exemplo, que o valuation da empresa é 10 milhões de reais. Eu pego esses 10 milhões de reais e divido pelo lucro líquido pelo EBITDA. Vou ter lá o lucro e o múltiplo da empresa. Se eu tenho um múltiplo da empresa, eu vou lá e boto na fórmula. Eu tenho o ROA, eu tenho uma margem, que isso daqui não tenho o que falar, está na DRE da empresa, é só tu pegar a DRE da empresa que vai estar ali. Se eu tenho um múltiplo, eu calculo o múltiplo do IUC. E eu consigo ver se isso está em linha ou não com a empresa. Tá? O que acontece no mercado? O pessoal não calcula o valuation absoluto. O valuation absoluto, por exemplo, ele é primeiro, pessoal. 10, 20 milhões, ele vem primeiro. O pessoal bota isso como consequência. O pessoal quer definir um múltiplo e chegar no valuation. Isso não existe. Você não define um múltiplo de 10 e chega no valuation. Não, você define o valuation, faz o cálculo do valuation e aí divide pelo lucro e chega no múltiplo. O múltiplo é só uma forma de comparar as empresas e nunca uma forma de chegar no valuation. Tá bom? Por isso a importância. Por que isso aconteceu? Porque precisava ser colocado em contrato e naquela época, se você fizesse a empresa de assessoria, o valuation, o crescimento da empresa, dividisse pelo lucro da empresa, dava 10. Hoje não dá mais. Por que hoje não dá mais? Porque o mercado é diferente, o crescimento é diferente, a dificuldade, a competição aumentou, está todo o mercado num cenário completamente diferente. Perfeito? Então, entendido
estratégia, remuneração, valor de assessor, valor de empresa, e agora vem o dia a dia. Porque se você definiu toda essa parte, você definiu como que a sua empresa vai guiar. Basicamente, o seu plano de negócio, sabe? Plano de negócio não é chegar lá e montar uma matriz SWOT na parede e falar minhas fraquezas, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Pessoal, isso aí a gente brinca que isso aí é planejamento estratégico faixa branca, sabe? Nada contra o faixa branca. Todo mundo foi faixa branca um dia. O ponto é, se você quer realmente montar o planejamento estratégico da sua empresa, você realmente quer fazer sua empresa se desenvolver, você tem que procurar outros tipos de ferramenta. E para isso você precisa procurar fazer um planejamento estratégico baseado em diretrizes, dados, informações, metas, caixa e por aí vai. Perfeito? E aí, depois de ter feito o planejamento estratégico, vem na apuração e divulgação de resultados. A apuração e divulgação de resultados, ela normalmente segue duas linhas. Os resultados que você vai divulgar diariamente e os resultados que você vai olhar mais esporadicamente. Quais são os resultados que você vai olhar diariamente? Tudo que é função de remuneração e bônus. Remuneração, o que é remuneração? Comissionamento do assessor, salário, isso é diário, isso é o que já está dado. Comissionamento é o salário do assessor. Exemplo, 50% da comissão, podendo chegar a 70%. Esse é um plano de carreira, é uma forma que um assessor pode chegar. Ó, se você começar aqui como um assessor alta renda, um dia que você se tornar um assessor private, você pode ganhar 70%. Tá? O que é bonificação? Bonificação é um período de tempo. O que é um período de tempo? Eu acordo com o assessor que se você captar X nesse semestre, eu te dou tanto de bônus. Bom, isso é uma bonificação. Salário é salário, bônus é bônus. E equity, investimento, é outra coisa. Então, salário, bônus e equity são coisas diferentes. E a forma como você vai apurar isso dentro da sua DRE, dentro da sua empresa, é completamente diferente também. Isso daqui, olhando sobre a apuração de resultado de um assessor. Depois você vai olhar a mesma coisa sobre marketing, sobre jurídico, sobre investimentos e por aí vai. A gente, quando começa dentro de uma empresa de assessoria, a gente faz o levantamento da DRE dos últimos 12 meses em conjunto com o escritório. Certo? O que acaba acontecendo? Muitas vezes, o gestor quer, porque quer justificar, que marketing é investimento. Que marketing é um investimento esporádico. Que jurídico é investimento. Sabe? É que nem eu pegasse, por exemplo, a gente tem sócio. É que nem eu pegasse a Vectis, que botou um capital na gente, comprou uma parte da empresa, e falava, ó, Vectis, olha só, desde que você entrou aqui, eu dobrei a equipe. Eu dobrei a equipe. Isso é investimento para a empresa crescer. Veio do teu dinheiro. Não, são coisas completamente diferentes. Ela vai falar que não, isso é despesa. Tu contratou pessoas, as pessoas são despesas. O escritório, normalmente, ele se perde no seguinte. Esse é um dinheiro que não veio operacional, então tudo que eu gastar é não operacional. Marketing. Por que marketing cai com investimento? Porque eu estou usando o dinheiro da XP, que veio por exclusividade, então é investimento. Porque aquele dinheiro também não é receita operacional. Certo? Outra confusão que existe. Resultado diário. O incentivo da corretora é receita? Não, é incentivo, lembra? Vai depois do EBITDA. Então, a forma como é calculada a DRE, pessoal, muda muito. Contabilidade criativa. Quantas empresas a gente está vendo falir porque criou uma contabilidade criativa? Porque lançou lá no balanço conforme queria e não conforme deveria. Então, você tem uma empresa, balanço auditado no mercado de assessoria. Cara, vamos ser sinceros, balanço auditado não funciona, né? A gente teve uma empresa aí que acabou de sofrer sanções graves, certo? Quase falindo agora, e tinha balanço auditado. Todo mundo tem balanço auditado, principalmente numa empresa de assessoria. Balanço contábil numa empresa de assessoria, pessoal, não é nada. Tudo é dividendos, todo mundo ganha como dividendos. Vou auditar o quê? Um negócio que é só dividendos, não adianta de nada. O que realmente importa é gerencial. Como que o gerencial está sendo feito e está sendo divulgado. Se você faz esse gerencial por planilha, pelo amor de Deus, qualquer um vai lá, a ideia do gestor chega lá e fala, ó, isso daí é investimento. Isso daí não é custo. E aí muda margem, muda lucro, muda EBITDA, muda valuation, muda qualquer coisa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você vai fazer divulgação de resultado, isso é um dos problemas que mais acontece nas empresas de assessoria hoje. E a WZ, às vezes, ela é chamada urgentemente porque tem briga de sócio. Chega um sócio que vai lá no conselho e fala assim, cara, isso aqui para mim não funciona, não estou acreditando nesse modelo que tu está fazendo. Aí chama a WZ,
como se fosse um auditor para fazer a parte de levantamento financeiro. E aí, pessoal, uma coisa é eu fazer todo dia como eu já faço, outra coisa é eu parar e olhar tudo que está para trás nos últimos 12 meses. Demora tempo, tem que entender, tem uma situação inteira da empresa, certo? Então, muitas vezes a gente hoje é chamado realmente para só resolver o problema de transparência da empresa, para dar confiança para os assessores e para os sócios que o financeiro está sendo bem apurado, que os contratos jurídicos estão sendo bem feitos, perfeito? E, cara, acho que o importante de vocês entenderem é o modelo corporativo e o modelo estruturante, ele requer essa profissionalização. Se o seu financeiro ainda é feito por planilha, cara, não tem nada de profissional, certo? Como é que se faz um financeiro adequado? Aqui é só um resumo, tá? Por exemplo, como é que eu vou fazer, que a gente falou, a DRE para um profissional? Eu preciso ter toda uma lógica de rateio, tem toda uma complicação que, putz, não é nada, assim, um bicho de 7 cabeças, mas que envolve algo que não dá nem para ser feito por planilha, conforme a empresa cresce. Exemplo, eu vou ter lá os departamentos. CEO, área de expansão, área de produtos, administrativo financeiro, jurídico, eventualmente tudo que vocês quiserem criar de departamento. Esses departamentos, eles têm que ser alocados os custos por filiais, por exemplo. O que muita gente faz? Cria uma matriz aqui e fala que todos esses custos é da matriz. Aí todas as filiais sempre dão lucro. Mas, pô, o departamento trabalha para todas as filiais. Então não faz sentido nenhum. Depois eu tenho que fazer desse rateio chegar lá no assessor. E aí eu posso fazer essa métrica de rateio por percentual da receita, por cabeça, por alocação de pessoas. Então, às vezes, eu tenho coisas que é normal, né? Eu tenho a pessoa de seguros que trabalha em Curitiba, mas o cara de expansão trabalha em São Paulo. Aí o custo da pessoa de seguros fica em Curitiba e o custo da pessoa de expansão fica em São Paulo. Então, mas peraí, a pessoa de seguros e a pessoa de expansão não trabalha para todas as filiais? Ah, trabalha. Bom, rateio mal feito, quando eu fizer a DRE por filial, vai dar errado. Quando eu fizer o rateio por profissional, vai dar errado. Então, esse cuidado de você ter gestão financeira da empresa envolve também retenção de pessoas. Empresa que não divulga DRE, pelo amor de Deus, entendeu? Não tem sócio. Se os sócios não têm acesso a DRE, não têm acesso aos indicadores macro da empresa, não precisa ter um micro, quanto que foi gastado no marketing, quanto que foi gastado no jurídico. Mas agora com a nova resolução a gente vai ver bastante isso e isso cada vez mais claro. Tá bom? Exemplos de parceiro, o que os nossos parceiros têm? Tem uma plataforma onde o nosso parceiro consegue ver qual que é a DRE da filial, qual que é a DRE da filial do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e por aí vai. Outras coisas que o nosso parceiro consegue ter. Tem um acesso para o assessor ver quanto que o assessor gerou de resultado em janeiro, quanto que o assessor gerou de resultado em fevereiro, em março e por aí vai. Aqui tem dois lados. Tem muito escritório que não consegue passar isso para o assessor, porque fala que o assessor não tem educação suficiente para analisar isso. E aí o que acaba acontecendo? Dá uns 2, 3 anos, o assessor vai embora e o gestor fala para a gente, pô, o assessor foi embora logo na hora que ele começou a me dar break-even. Daí eu falo, sim, ele não sabia que ele não tinha dado break-even até agora, como é que ele ia saber? Então o gestor fica puto porque o assessor vai embora quando começa a dar resultado, e o assessor vai embora porque ele acha que está dando resultado gigantesco para a empresa, mas não está dando resultado nenhum. E tem um outro ponto, que quando a gente faz essa primeira análise, muito gestor também não quer que a gente divulgue. Por quê? Porque o custo fixo está muito alto. E quando faz o rateio para o assessor, ele fala, cara, se o assessor vê que o custo dele é esse, ele vai falar que eu estou gastando muito. E é ali que a gente começa a entender que a gente agrega o valor. A gente fala, bom, beleza, então agora tu entendeu que o teu custo realmente está alto. Trabalhe em reduzir teu custo. Por isso que as empresas de assessoria parceiras da WZ vêm diminuindo o custo. Porque eu vou botando a cenoura atrás. Sabe? É mais ou menos isso. A gente vai botando luz no errado. Sabe? Uma coisa que eu gosto de falar sempre lá na WZ, que às vezes, pô, é complicado a gente dar a transparência. Certo? E às vezes o pessoal olha, pô, Felipe, os consultores, né? Se a gente mostrar isso daqui para o gestor vai ficar puto. Eu falei, não, mas é a verdade, tem que mostrar para o gestor. Para a equipe, se o gestor permitir, tu mostra para a equipe depois. Mas o detalhe de mostrar para o gestor é para o gestor entender que tem uma luz onde tudo era negro antes, sabe? É que nem, puta, a gente já viu isso em vários lugares na vida onde fazer errado é normal, né? Onde fazer errado ninguém olha.
mas é errado, porque ninguém tem vergonha de fazer o errado, porque ninguém está mostrando que está sendo feito errado, né? Eu jogo papel, tem gente que joga papel na rua porque ninguém está vendo. Tem gente que faz determinadas coisas erradas porque ninguém está vendo. Agora, se eu jogar uma luz, uma câmera ali, duvido que alguém vai jogar um papel na rua, duvido que alguém vai fazer alguma coisa de errado. Transparência é exatamente isso. Transparência é botar a luz onde tem que ser colocado para que as pessoas parem de fazer as coisas erradas. E eu mostrar que o custo fixo está alto para o assessor é o primeiro trabalho para se reduzir o custo fixo. E os escritórios que não divulgam a DRE no primeiro momento, eles começam a divulgar depois de um determinado período, porque eles realmente começam a melhorar. Às vezes o gestor nunca teve essa análise. Mais uma vez, o mercado nunca parou para olhar isso. A corretora só incentivava o crescimento de AUC e ROA. Era um movimento de crescimento de mercado e ela deveria fazer isso. Ela não tinha que ser, em tese, o pai da empresa ou do dono da empresa para falar que ele tinha que cuidar do lucro. Isso é uma coisa básica, todo mundo deveria cuidar do lucro e dos custos da empresa. Mas não foi o que aconteceu, porque os incentivos estavam errados. Então, agora, essa luz, esse holofote vai começar a ficar mais forte no custo fixo. Por que vai começar a ficar mais forte no custo fixo? Porque a sociedade vai começar a acontecer. E ninguém vai comprar uma empresa que não gera lucro, né? Ou se comprar, vai demitir alguém que está lá gerando esse prejuízo. Bom, entendido a gestão financeira, entendido como eu vou fazer isso, eu entro na parte que é o que muita gente tem dúvida e talvez o que o pessoal entende que seja o partnership, que é a parte de contrato. Todo mundo simplifica partnership como contrato. Cara, a gente até agora não entrou em contrato. Eu gosto de brincar que eu prefiro ter uma empresa de assessoria que tenha as regras claras e formalize tudo por e-mail, do que tenha o contrato definido e não tenha as regras ou copie regras de outra empresa. Certo? É normal a gente chegar e ver as negociações de assessores hoje no mercado ou o gestor vendendo a sua empresa e falar, eu tenho um partnership, sou super bem estruturado. Aí tu vai olhar o que ele fez. Sentou com a corretora, pegou a melhor prática, mudou uma ou outra coisinha, contratou um advogado especializado, botou o contrato de pé e, bom, agora eu sou super bem feito. Não, eu sou super bem estruturado. Não tenho uma DRE, não uso um RP contábil, não faz a estrutura transparente. Então, não adianta de nada fazer essa parte contratual se você não tem essa metodologia, não a metodologia como um todo, mas se você não tem esses pontos que a gente discutiu na metodologia bem claro na empresa e as consequências, né? Então, a gente sempre reforça que eu prefiro deixar o contrato por último e trabalhar em cima das regras antes mesmo de discutir como um todo. Bom, entrando em partnership como um todo, depois que eu defino tudo isso, o que eu começo a fazer? Como que vai rodar o partnership? Esse partnership, normalmente tem duas linhas para rodar. Uma é a linha qualitativa, onde eu vou criar um comitê de partnership que vai pegar uma avaliação interna da empresa, onde as pessoas vão se autoavaliar. Basicamente é para saber se você quer ser sócio da outra pessoa ou não, ou se a pessoa está alinhada com a cultura. Tá? Isso é uma avaliação quali. É uma avaliação se, putz, a pessoa que trabalha do teu lado é uma pessoa de bom caráter, não é? É uma pessoa que você confia ou não confia? Bom, esse é um resumo do que você poderia fazer numa avaliação qualitativa. Além disso, a avaliação quant. A avaliação quant é, esse assessor gera resultado para a empresa? Quanto de resultado esse assessor já gerou para trás? E é ali, quanto que vai gerar para frente? Esse para frente é o contrato que a gente vai colocar no partnership para a pessoa. Perfeito. Então, sempre tem essas duas avaliações dentro de um comitê de partnership. E eu vou definir agora os contratos baseados em 3 premissas. Liquidez, compromissos e governanças. Liquidez é como que eu compro, como que eu vendo, quanto que eu compro, quanto que eu vendo, em que momento eu compro, em que momento eu posso vender. Compromissos é não compete, não solicite, não aliciamento, os padrões. E governança é como que se toma decisão dentro da empresa. Certo? Se determinada pauta for tirar um sócio, se determinada pauta for renegociar com a corretora, mudar de corretora, como que se decide isso dentro da empresa? Isso normalmente vai estar definido em 3 contratos. O primeiro contrato é o contrato social, que é para fundar uma empresa. Então, quando você funda uma empresa, antigamente, ou até junho, dentro de um cartório, vocês vão registrar lá o contrato social, ou futuramente dentro da junta comercial. Depois disso, tem o acordo de sócio, o acordo de sócio, o acordo de cotista, que é basicamente o que o pessoal fala que isso aqui é o partnership. O pessoal acha que só assinar isso aqui é ter o partnership.
E tem os termos individuais. Perfeito? Os termos individuais são os pré-contratos, os termos onde eu alinho as principais regras. Tá bom? Os acordos de sócio, todo mundo assina. Primeiro, então passo para trás. Contrato social, até a mudança da regulamentação, todo mundo tem que estar no contrato social para exercer a profissão, pelo menos com uma cota. Depois, o que é o acordo de sócio? O acordo de sócio é que nem você assinar um termo de casamento, certo? O que eu vou estar dizendo no acordo, o que eu vou dizer no acordo de sócio? Basicamente, é divisão parcial de bens, é divisão total de bens, tudo vai estar definido ali. Qual que é o valuation e por aí vai. Tem gente que bota no casamento o valor do patrimônio, se vai ser divisão parcial de bens. Tem gente que bota lá no casamento traição, se trair tem multa. Dá para fazer tudo, mesma coisa dentro de um acordo de sócio. Eu posso botar o valor da empresa, posso botar se a pessoa fizer algo mal para a empresa, qual que é a regra e por aí vai. Tá? O que é importante entender? Se a empresa não tem acordo de sócio e não tem termo preliminar, o que vale? O contrato social. Se a empresa tem um acordo de sócio e cita o contrato social, o que vale é o acordo de sócio. Se a empresa tem um acordo de sócio, o contrato social e assinou um termo individual, e para que serve o termo individual? Para os acordos individuais. Exemplo PSG de novo. Você acha que Neymar, Messi, Mbappé, cada um assinou um termo igual ao outro? Não, o acordo de sócio é o mesmo termo, então todo mundo assina. Pessoas estrelas que têm bons acordos, que são melhores do que a média, assinam termos de compromisso, que tem acordo, luvas, incentivos, metas diferentes também. Se tem termo de compromisso, MOU, como queiram chamar, o que vale é esse termo de compromisso sobre o acordo de sócio, sobre o que foi acordado em acordo de sócio. Tá bom? E todas as regras vão estar básicas, que eu acabei de falar, que é liquidez, compromisso e governança, vão estar definidos nesses documentos. E você tem que saber interpretar o que você está assinando, certo? Um negócio importante. Pessoal, acho que é meio que básico, né? Tipo, puta, nunca assine nada sem saber o que você está assinando. Então, nossa maior sugestão é: não contrate o primo, não contrate um amigo, não contrate aquele advogado que não é do setor. Contrata alguém que é do setor. É muito caro, o mercado financeiro, os advogados são caros. Não, caro é a sua vida. Então, assim, se você vai assinar algo, gaste dinheiro, invista dinheiro em algum advogado que realmente entenda do setor. Não precisa ser a WZ, tá? A gente tem vários advogados que a gente indica no setor, seja para litígio, seja para análise de contrato, seja para estruturar o acordo de sócio. Porque a gente não faz só a parte contratual. Então, exemplos de cláusulas que vocês vão encontrar, por exemplo, no acordo de sócio. Essa é uma cláusula padrão que está em diversos acordos de sócio. Provavelmente, 70%, 80% de vocês devem ter assinado um acordo de sócio que tem essa cláusula. Valuation, X no múltiplo, normalmente vai estar aqui, 10 vezes EBITDA, né, que é a média, ou 10 vezes LLA, lucro líquido, ajustado, mais dívida líquida. Certo? Essa é uma cláusula de valuation, você vai ver quanto que vale o valuation da empresa na cláusula. Governança. Você vai ter uma cláusula onde vai dizer como que a governança funciona. Aqui é um exemplo de governança. A Assembleia elege um conselho e o conselho elege CEO e comitê. Tá? Isso aqui é um exemplo de governança corporativa. Que empresa tem isso aqui no Brasil hoje? Cara, quase nenhuma, talvez só as que trabalham junto com a gente. E não estou querendo me vender, não. Estou querendo falar que a maior parte das empresas é o seguinte, é o dono que manda em tudo. E não tem nada de errado também. Tá? Acho que muitas vezes as pessoas desmerecem a capacidade de fundar uma empresa, a capacidade de tirar o dinheiro do bolso, ir lá, botar a primeira cadeira, principalmente de quem fez isso antes de 2016, quando tudo era mato, né? Muita gente desmerece isso. Por que o pessoal desmerece muito no mercado de assessoria? Porque é fácil fundar uma empresa de assessoria. É muito fácil, basta ter patrimônio, mais uma vez. 400, 500 milhões, você funda em qualquer lugar. Um pouco menos, você vai ter que fundar numa corretora menor. Mas você consegue fundar qualquer empresa de assessoria, não tem barreira de entrada para fundar uma empresa de assessoria. O que é difícil é escalar essa empresa de assessoria, transformar no modelo corporativo. Então, não tem nada de errado ter uma empresa de dono, e que vai continuar com o dono sendo dono da empresa, ou sendo majoritário, ou quem vai coordenar a empresa inteira. E você só tem que entender se é isso que você quer trabalhar, se você quer trabalhar nessa empresa. Exemplo de governança que você precisa ter, que são os relatórios da transparência. Pô, se tem conselho, se tem comitês, se tem reuniões, tem que ir com um relatório pronto. Para quê? Para cobrar o CEO, para comprar o comitê. Então, por exemplo, eu sou conselheiro de algumas operações.
Como conselheiro de algumas operações, eu vou às vezes para o conselho e tem o CEO lá no conselho. Não é uma melhor prática, mas é muito difícil você não ter isso no mercado de assessoria. O mercado de assessoria, ele é muito específico. Trazer pessoas que não são do setor para dentro de uma reunião de conselho, eu gasto mais tempo explicando para essa pessoa que não é do setor o que é o setor e como ele funciona do que discutindo o que realmente tem que discutir. Então, normalmente, o dono da empresa que é CEO ou o fundador da empresa que é CEO, ele também está no conselho. Mas quando a gente coloca ele no conselho, na verdade, ele que se coloca, né? Quando ele está dentro do conselho, não é para ele atuar como CEO, é para atuar como sócio. Então, às vezes, ele fica meio esquizofrênico mesmo, falando assim, o CEO foi mal mesmo, e é ele que está falando dele mesmo, entendeu? Por que ele está falando que o CEO foi mal? Porque o resultado da empresa não foi conforme esperado. Perfeito. E aí vem a famosa cláusula também de não compete. Tá? Cláusula de não compete, ela é tempo, tem que ter tempo, valor e regionalidade. Regionalidade sempre tem. Não tem como discutir. Regionalidade é, território brasileiro, território regional X, Santa Catarina e por aí vai. Valor, pessoal, dificilmente não tem. Se é um advogado do setor, sempre bota o valor. Se é questionável, é passivo de questionamento esse valor ou não, é outra coisa. Mas valor sempre tem também. O que é questionável, o que se mudou muito nesse mercado é tempo. A maior parte do mercado deturpou o que é garden leave e o que é tempo de cláusula. O que é o garden leave? Garden leave normalmente é para um executivo, para alguém que tem uma função chave dentro da empresa, que você fala o seguinte, da sua saída, você tem que ficar tanto tempo sem atuar no mercado. Isso, pessoal, se chama garden leave. Não compete, não solicite, lock-up, tempo de permanência é uma coisa diferente. Tem um período fixo a ser trabalhado, não um período variável. O que o pessoal do mercado de assessoria fez lá atrás, lá em 2016? Transformou o não compete garden leave. Então, falou, dá saída 24, 12 meses. Então, o que eu estou falando? O assessor que ficar 10 anos vai ter que ficar 12, porque ele vai ter que parar de trabalhar e ficar 12 anos, 12, mais um ano, mais 2 anos. E aí, muita gente pergunta, isso é justo, isso funciona ou não funciona? A primeira resposta é que a gente está no Brasil. Se a gente está no Brasil, vai depender do juiz que analisa, pessoal. Não dá para a gente chegar e cravar uma coisa, mas já começa a ter jurisprudência no mercado. A jurisprudência no mercado, ela trata essa parte de tempo e essa parte de não solicite, principalmente não solicite e não compete, de uma forma onde, primeiro, o não solicite eu tenho que separar entre cliente indicado e cliente captado. A assessoria captou o cliente, deu o processor, é cliente indicado. Então, eu sou o dono da empresa, eu investi, eu captei esse lead, eu dei processor, esse cliente é da empresa, a empresa que gastou para investir nesse assessor. Agora tem um cliente captado, é uma base de relacionamento do assessor e o assessor trouxe para a empresa de assessoria. Já tem decisões do TJ de São Paulo onde fala que o cliente é do assessor, captado é do assessor. Tem uma exceção, qual que é a exceção? O assessor recebeu luva. Também não faz sentido assessor. Se você recebeu luva, se acordou com um tempo de permanência de 3 anos por causa dessa luva, você querer sair antes? Tem casos que estão acontecendo no mercado assim. O assessor recebe uma luva 3, 4 anos, para ficar 3, 4 anos, dá 1 ano, 2 anos, quer sair para uma luva diferente. Essa pessoa tem que sofrer sanção, tem que sofrer multa, inclusive impedido de atuar no mercado de assessoria. Se ficar negativado, vai ficar impedido, certo? Mas um padrão é cliente indicado da assessoria, captado do assessor, a não ser que tenha um tempo de permanência mínimo ali. O não compete, ele funciona, sim, se você for uma pessoa chave da empresa, se você for fundar uma empresa de assessoria e copiar as regras. Mas para deixar de atuar no mercado, faz sentido nenhum, né? Isso não funciona, não tem como impedir um comercial parar de ser comercial, nunca mais vai atender essa carteira de clientes, né? Chegar para o juiz e falar, ele não pode atender carteira de clientes por 12 meses ou 24 meses. Que comercial vai conseguir voltar a atender essa carteira de clientes? Muito difícil. Então, é importante entender isso. Primeiro, eu acho que cliente indicado e cliente captado, pessoal, é até meio ético, né? Tipo, se o cliente é indicado da assessoria, é da assessoria. Não adianta você sair e ficar abordando, que tem muito assessor que também faz. Mas o cliente tem livre-arbítrio. Sim, mas uma coisa é você ir lá abordar o cliente, outra coisa é o cliente te ligar. E a mesma coisa o cliente captado. Se o cliente é captado, for captado pelo assessor, o assessor não recebeu luva, o escritório ficar criando empecilho para reter esse cliente, também é meio que antiético, entendeu?
Competição, puta, daí a gente vai falar de outra coisa, né? De um competir pelo cliente e tudo mais, a gente vai falar de outra linha, de que vai para um outro negócio que talvez não tenha a ver com a ética. Vai ter a ver mais com posicionamento de mercado, forma de entender concorrência. E aí o não aliciamento, que é o não aliciamento, não solicitação ali, não aliciamento, desculpa. O não aliciamento, que é convidar os amiguinhos para trabalhar junto, pô, também para mim é bem ético, né? Bem antiético. Então, tipo, puta, se tu saiu da empresa, a não ser que todo mundo tenha tomado a decisão assim, sozinho ou em conjunto, né? É uma coisa. Agora, aliciar, tipo, ó, saiu e depois ficar chamando os amiguinhos ali para ir junto, eu também acho bem antiético. Mas aí isso, puta, isso não para de pé, isso para bem de pé, tá? Então essas cláusulas funcionam de verdade no judiciário. Bom, entendido isso, a gente entendeu a parte de contrato, a gente entendeu como eu calculo o valor de uma carteira, como eu negocio, como eu coloco em contrato, como eu coloco em contrato valuation, e aí vocês têm todas as ferramentas para colocar na mão. O que a gente quer mostrar para vocês? Bom, a gente discutiu que o mercado de assessoria tem 700 bilhões e gera prejuízo. No crescimento que está projetado, não vai ser suficiente para que essa assessoria como um todo continue gerando lucro, para que esse custo fixo, na verdade, das assessorias ou das empresas corporativas seja diluído. Ou seja, a gente não vai ter a capacidade de ter tantas empresas no modelo corporativo como existe hoje. Tá? Uma outra pergunta que eu recebi no intervalo é, mas como é que vai acontecer essa transição? Essa transição, ou esse modelo de consolidação, ele vai começar a ser acelerado com a mudança da resolução. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, a gente basicamente tem as praças que existem. Então, eu tenho N praças, aqui, exemplo, 4 praças, e cada praça eu tenho uma quantidade de escritório. Então, por exemplo, eu posso chamar Balneário como uma praça, como eu posso falar aqui, Balneário, Blumenau, Itajaí, Brusque, as cidades aqui da região são uma praça, certo? Posso botar Florianópolis, Joinville também na mesma praça. E aí eu vou falar, dentro dessa praça eu tenho 30 escritórios, X corporativos, X estruturante e X inicial, certo? Como que essa praça vai continuar? Sendo que eu tenho, por exemplo, na praça 1, 15 hospitais, 10 clínicas estruturantes e 10 clínicas iniciais. Tá? Como é que vai funcionar essa consolidação? Porque o que a gente falou é que não tem como permanecer 15 hospitais nessa praça, certo? Não faz sentido eu ter 15 hospitais. Basicamente, isso vai ser acelerado na consolidação via corretora, porque a partir da nova resolução, a corretora pode começar a comprar escritório. Então, quando a corretora olhar para essa praça e falar o seguinte, eu posso me tornar sócio dos escritórios, o que ela vai fazer? Eu não vou me tornar sócio de todos esses escritórios. Eu vou escolher quem é bom. Vou escolher alguns corporativos e alguns estruturantes que são bons. Talvez alguns iniciais também. E aí ela vai falar, bom, beleza. Alguns eu vou comprar até 49%, 7 deles, nesse caso especificamente. Outros ela vai falar o seguinte, bom, até um passo para trás, desculpa. Por que ela vai comprar só 49%? Porque tem sócios que não querem vender sempre a governança da empresa, eles querem continuar sendo majoritários para continuar tocando a empresa. Então, provavelmente, ela vai escolher os melhores mesmo, eles não querem vender 100% da empresa, eles não querem vender a majoridade da empresa. Tá? Agora, a parte de alguns escritórios vai acontecer o seguinte, o escritório vai querer se aposentar, o dono do escritório vai falar, cara, já deu isso aqui para mim. Então, ela vai comprar 100% de algum escritório. Isso a regulamentação também não impede. O que vai acontecer? Vai sobrar 18 escritórios, certo? Se ela comprou 5, ela comprou 100% e 7 ela comprou parcial, vai sobrar 18 escritórios. O que vai acontecer? Esses escritórios corporativos que não foram bem, eles vão ter 2 escolhas. Ou eles vão para dentro de algum escritório corporativo que a empresa comprou, ou eles vendem 100% da empresa para dentro da corretora. E, além disso, os escritórios que vão mal, vai ter um outro movimento. Então, esse movimento de compra ou de escritórios que vão se fundir corporativos, a gente chama que é o movimento de consolidação. Esse é o movimento que todo mundo fala no mercado, porque é o movimento que mais acontece, que mais chama atenção, na verdade, é o único movimento que vai lá para o valor, certo? Porque é um movimento grande, é um movimento que fala de tamanho de patrimônio alto. Mas qual que é o movimento que mais acontece? É o movimento de independência. É um movimento onde eu saio de uma empresa corporativa e monto um modelo de boutique, que é o modelo inicial. Fazendo uma alusão a casamento. É mais rápido separar ou mais rápido casar?
muita gente responde casar. Mas qual que é a comparação que a gente quer falar? É o seguinte, bom, eu sou casado. Se eu quiser chegar em casa hoje e falar o seguinte, estou indo embora, amanhã eu estou solteiro, alugo um Airbnb, amanhã eu estou morando sozinho. Agora, para casar, olha, foi um trabalho. Teve que sair para jantar, teve que pedir namoro, teve que namorar, teve que morar junto, teve que falar com o pai, com a mãe, e ainda tem a manutenção do casamento. Certo? Puta, ninguém está falando que é errado. Aí a pessoa fala, tá, mas o que é melhor, é casar ou ficar solteiro? Cara, eu prefiro casar, por isso que eu estou casado. Agora, e as pessoas querem ficar solteiras, deixam elas ficar solteiras? O que a gente quer falar é o seguinte, qual que é o movimento que mais rápido e mais vai acontecer? Sem dúvida, o movimento de separação. Vai acontecer o movimento de casamento? Vai, mas é muito difícil. Pega 2 escritórios corporativos e faz eles fazer uma fusão. Olha o tempo que acontece. Messi em Faros, quanto tempo já estava falando por aí que eles iam fazer a fusão? Olha o tempo que demorou para a fusão acontecer. Tá certo que são 2 gigantes. Mas, da mesma forma como deles demora, eu posso falar, a gente faz M&A de escritórios, é difícil pra caramba. Porque é casamento, as pessoas sentam, vão para a mesa, aí falam uma coisa, aí o outro entende que o outro falou uma coisa, aí fala, putz, mas não, tu falou isso. Normal, né? Casamento igual. Então, e é igual, sério, M&A é igual. Assim, toda vez que eu termino uma reunião, estou com os consultores, eu falo, viu, é igual casamento, vocês aqui, vocês são só o psicólogo, em determinado momento, sabe? Então, às vezes, é isso que tem que ser feito mesmo. Então, é importante vocês entenderem isso, por quê? Porque, mais uma vez, a gente está falando de estratégia. A empresa, tem muita empresa que agora que está chamando a gente, que está no modelo corporativo e está falando assim, eu quero voltar para o modelo estruturante. Porque se eu não voltar para o modelo estruturante, eu vou morrer. Ou eu vou ter que ser consolidado. E aí os sócios que hoje não têm carteira, querem voltar a ter carteira. Os sócios, entendeu? Então, os sócios estão começando a tentar entender como que vende a empresa, como que não vende. E por aí vai. Então, e aí eu acho que o grande foco da AWZ nos últimos anos é fazer com que as operações que hoje têm margem negativa, ao longo do tempo, venham se tornar uma empresa com margem positiva. Então, aqui a gente mostra um pouquinho de como funciona essa empresa. Então, por exemplo, hoje uma empresa média do setor tem um custo fixo operacional na ordem de 63%. Já com a AWZ, já está com algo em torno de 38%. Por quê? Porque a gente vem botando luz no custo fixo, vem auxiliando, a gente vem fazendo com que os escritórios diminuam os custos com despesa administrativa, com suporte, com TI, com pessoas. Putz, se a gente faz o financeiro, a gente faz o jurídico, a gente faz contabilidade, a gente faz a gestão operacional, a gente faz BI, você não precisa ter esses custos ou separados ou internos, certo? E, além disso, a gente leva toda a profissionalização. Não é só questão de diluição de custo. Tem empresa que começou com a gente, tá? A empresa foi fundada com toda a estrutura de middle. Hoje tem 1 bi, 2 bi de custódia, não aumentou R$1 o custo da empresa. Porque a gente não passou a inflação ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar a passar a inflação. Mas a gente não aumentou a inflação. Porque a gente está no modelo de alto crescimento, então eu acabo cobrando mais dos próximos clientes e deixo os clientes antigos com o modelo de custo passado. Então, o que é importante entender? Pô, é importante entender que não faz sentido, pessoal, vocês internalizar tudo isso. Por muitos anos, a gente ouvia as empresas de assessoria falando assim, pô, eu vou contratar um advogado, porque não, isso é minha vantagem competitiva. Ah, vou contratar uma contabilidade. Tem gente que criou, tem escritório de assessoria, pessoal, que criou sistema interno de comissionamento, investiu em programador para criar sistema interno de BI, para criar CRM. Teve gente que contratou advogado. Então, tipo, não faz sentido, desculpa, não faz o menor sentido. A empresa de assessoria, ela nasceu para ser light. Ela serve exatamente para ser um intermediário da corretora, não para ser uma instituição financeira. E ela é intermediário porque ela é light. E esse é um negócio que é tão tesão, tão sexy, o negócio de assessoria, por causa disso, porque ele é light, é um negócio que tem margem boa, que cresce e a margem cresce junto. Se você bota toda essa estrutura assim, você para de deixar essa empresa light. Perfeito? Então, mesmo que se você que está vendo aqui agora no YouTube, ou quem está aqui dentro com a gente agora, pô, Felipe, não vou contratar a WZ, quero fazer sozinho. O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu planejamento para 2023? Reduzir despesa administrativa. Então, reduzir despesa com assessoria financeira, jurídica, redução de aluguel e condomínio. Aquela empresa que a gente fala, ou essas empresas que a gente fala, que estão saindo no modelo corporativo para o estruturante,
estão saindo da sala gigantesca do Itaú, antiga do Itaú Personalité, e voltando para uma sala de prédio menor. Redução de custo de pessoas, tirando o CEO, tirando o head de expansão, aquela equipe gigantesca de marketing que não deu resultado, aquela galera que, puta, entendeu? Que dá um custo gigantesco. Plano de atração e retenção de pessoas, melhorando o plano de atração e retenção de pessoas, pagar 40% na média para o assessor, o teu assessor não saber explicar a tua comissão, o teu assessor não saber explicar o partnership. Pessoal, uma empresa de assessoria hoje que a gente vê, diferença entre plano de expansão e de crescimento é o seguinte, é a empresa comprar o barulho junto. Uma empresa hoje só cresce no mercado se o assessor conseguir explicar exatamente qual que é o modelo de remuneração e o partnership. Porque vocês hoje aqui, por exemplo, deve ter, acho que tem uns 30 escritórios aqui hoje. Se você não fez o network ali na hora do café, você conseguiu sentar na mesa e falar para o assessor da outra assessoria ou para outra empresa como que funciona, quanto que tu recebe de comissionamento, qual que é o valuation, como que o seu contrato é desenhado, qual que é a sua estrutura de partnership e por que vale mais a pena trabalhar na sua empresa do que na outra? O gestor, às vezes, não dá essa transparência e aí depois reclamar, mas ninguém me indica profissional. Sim, como é que eu vou confiar na tua empresa? Eu não consigo nem explicar a empresa que eu trabalho, eu não sei nenhum comissionamento que eu tenho. Como é que eu vou explicar para alguém, vou indicar alguém que vem trabalhar comigo? Não, fica onde tu está aí, eu não vou assumir eu não vou botar minha mão no fogo pelo cara que está aqui chegando de Ferrari na empresa e eu ainda não recebi um dinheiro, entendeu? Faz sentido. E aí, como é que faz para ser parceiro da WZ? Se você é um escritório, gestor, ou quer fazer uma parceria com a gente, você pode contratar um middle completo, certo? Que vão ter todo o serviço, ou pode contratar separado, posso contratar só financeiro, só jurídico, só a parte estratégica para a gente redesenhar tudo isso que a gente discutiu hoje com você, certo? Se você é um assessor, a gente pode fazer, a gente tem um MBA, certo? Então, o MBA, se vocês quiserem, tem um QR Code aqui, que é onde a gente passa aí 6 meses discutindo todos esses pilares de uma forma mais profunda. E um outro ponto que a gente tem é também uma mentoria, que a gente faz individual para os assessores, mas daí é desenhado ali depois com vocês, tá? Uma mentoria para o assessor ou um modelo de conselheiro para a empresa. Então, são esses 3 modelos basicamente que a gente tem hoje, tá? Então, aqui é o QR Code, se você quiser fazer, reservar a vaga no curso que a gente vai abrir em seguida. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gente chegou no final, enfim, de todo o dia, de toda essa tarde. Isso aqui é uma introdução ao partnership. Obviamente não tem como eu ir profundamente em todos os pontos, mas tem gente aqui que inclusive está no nosso MBA atual, no nosso curso de 6 meses atual. E o que eu posso falar é que lá, sim, a gente vai aprofundar, vai tirar dúvida específica, vai botar planilha, vai começar realmente a fazer o negócio acontecer. Isso não só para o MBA, mas também para a mentoria, para o conselho e, obviamente, para o modelo completo, que daí é onde entra uma equipe de 10, 15 consultores dentro da empresa para fazer essa situação realmente acontecer. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela tarde de hoje. Agora a gente vai fazer o momento de consultoria 0800. Tem várias perguntas aqui já anotadas que o pessoal mandou no intervalo e queria também ouvir um pouquinho, trocar um bate-papo com vocês. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal.